irmãos, a paz do Senhor a todos. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez para estarmos falando. Hoje eu vou passar a última lição da nossa sequência do livro de Jó, a quinta lição. Eu confesso aos irmãos que, estudando essas lições sobre a vida de Jó, fiquei até um pouco deprimido. Quanto sofrimento, quanta luta esse homem passou, mas por fim me alegrei ao ver o final da história. É o que eu quero passar para os irmãos nesse dia, sobre a restauração de Jó, que está baseado no último capítulo, que é o capítulo 42 do livro de Jó. E Jó, depois de todo aquele sofrimento, foi restaurado, né? E nós passamos a estudar essa parte nesse dia. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, que fomos chamados e escolhidos por Deus para fazer parte dessa família de Deus, que é a igreja, passamos por provas e tribulações. A vida cristã não é um mar de rosas, é uma caminhada que nós temos que lutar todos os dias, pois a própria Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é apertado. Então nós temos que andar com todo cuidado na presença de Deus, confiando e esperando na força que vem do Senhor. Às vezes por negligência nossa, muitas vezes nós sofremos por negligência nossa, pois a Bíblia deixa claro que o Senhor corrige aquele a quem ama. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Aí está escrito assim, que filho que não aceita a correção do pai. Qual o pai que não corrige ao filho que ama? Então ele deixa claro assim que Deus nos corrige do jeito que precisa ser corrigido para que nós não venhamos a nos perder. Então, muitas vezes a nossa negligência, a nossa caminhada errada nos leva a ser corrigidos pelo Senhor para não sermos condenados. Segundo, às vezes é para o nosso crescimento, pois Deus colocou em nós, como membros do seu corpo, funções definidas, e às vezes não estamos cumprindo nosso papel de maneira satisfatória. Além de eu estar caminhando com Deus, eu preciso caminhar bem, da maneira do Senhor, do jeito do Senhor. Nós precisamos procurar fazer as coisas do jeito que o Senhor quer, e não pela nossa própria vontade, do jeito que nós queremos, servir ao Senhor do jeito que nós queremos, mas do jeito que o Senhor quer. E em terceiro lugar, nós sabemos que é um esforço concentrado do inferno para destruir nossos planos. A gente faz muitos planos, a Bíblia diz que a resposta certa vem de Deus, mas o inimigo ataca o tempo todo tentando frustrar os nossos planos, tentando nos fazer mal-sucedidos, porque a função dele nessa terra é lutar contra os filhos de Deus para fazê-los desistir de estar na presença de Deus. E no meio desse contexto todo está a família. A família está sendo bombardeada com um arsenal pesado. O inimigo batalha sem dó. Ele usa todas as forças que ele tem, toda a capacidade que ele tem, todo o recurso que ele tem contra a família, sabendo que se ele destruir a família, destrói a igreja do Senhor. E há torpedos apontados para a família o tempo todo. Qualquer deslize, qualquer coisinha que acontece é motivo para ele se agarrar nisso aí e batalhar contra a família. E muitas vezes ele tem vencido guerras, vencido batalhas contra nós, nos deixando em situações complicadas. É a crise conjugal. Muitos lares sendo desfeitos, quantos casais se separando. Eu lembro, por exemplo, na época que eu casei, há 40 e poucos anos atrás, o casamento era algo sério, o qual eu levo a sério até hoje. A gente fazia um juramento diante do ministro da palavra sobre honrar, respeitar todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Isso ficou no passado. As pessoas hoje primeiro elas casam, depois pensam se vão dar certo. Às vezes começa, antes do casamento já começa com um filho. E as coisas têm a tendência de dar tudo errado, porque começa errado. Corrigir no meio do trajeto é muito difícil.
Então a família está sendo atacada de todos os jeitos, de todas as maneiras, e a primeira crise que nós vemos forte no meio da sociedade é a crise conjugal. Segundo lugar, vem os nossos filhos jovens. Os jovens têm uma dificuldade tremenda de se encaixar nesse mundo, ou de se encaixar na palavra de Deus, convivendo com esse mundo, onde as coisas estão tudo do lado avesso, com dificuldade de entendimento, e são também bombardeados com todo tipo de acusações, de ensinamentos errôneos, e que atrapalham a sua caminhada. É uma crise de valores. Os valores estão invertidos, o jeito de pensar está invertido. A grande mídia, a imprensa, a televisão, a internet, quer implantar na vida dos jovens a liberalidade total sobre todas as coisas. Tudo é permitido, tudo é possível, tudo pode. Não há mais regras, e a dificuldade de relacionamento na família começa por aí. Os filhos não obedecem mais os pais, não tem mais esse sentimento de obedecer, e os pais irritados às vezes não compreendem seus filhos, e há essa crise dentro de casa entre pais e filhos. Cumprindo, é claro, a palavra de Deus, mas é uma luta de nosso dia a dia. A família sem Deus está irremediavelmente perdida. O sustento da família é Deus, o sustento da minha vida espiritual é Deus. Se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso estar com Deus. Somente Deus pode nos levar ao caminho certo. Como diz no Salmo 23, aos passos verdejantes e às águas tranquilas, somente o Senhor pode nos levar. A educação moderna está perdida. Nós vemos uma crise nas escolas, onde alguns professores lutam bravamente para prevalecer os ensinamentos corretos para as crianças, mas há, por outro lado, um grupo de professores com um pensamento distorcido, lutando com todas as forças para implantar coisas no meio das crianças que não é ainda tempo delas nem saberem, e eles querem ensinar isso nas escolas, levando à corrupção da mente, do entendimento das crianças, e às vezes mais atrapalha do que ensina. Às vezes coisas que os pais demoraram anos para ensinar às crianças, chegam num dia de aula é totalmente desfeito pelas ideias distorcidas de alguns professores. E nós estamos com essa dificuldade na educação moderna, que está perdida. As instituições não sabem o que fazer para reverter esta crise. Há pensamento de todos os lados, mas há tantas barreiras a serem vencidas, e a gente não tem mais para quem apelar, não tem mais em quem esperar. Os governantes que entram, cada um com as suas ideias, mas nem sempre satisfaz a necessidade do povo, e a gente fica aí, como diz lá no interior, a Deus dará, né? Com tanta dificuldade nos relacionamentos. O inimigo das nossas almas, ele nos ataca em várias áreas da nossa vida. Eu queria destacar aqui 6 áreas que ele ataca mais fortemente e que ele tenta destruir em nossas vidas. A primeira área que ele ataca com força é o nosso relacionamento com Deus. Ele sabe que se ele destruir o nosso relacionamento com Deus, ele está com meio caminho andado para nos vencer. Eu queria citar aqui a história de Balaão, que está no livro de Números, capítulo 31. Balaão foi contratado por Baraque para fazer o povo de Israel se desviar da presença de Deus. O Baraque chamou Balaão e falou assim: você é profeta, vem cá e amaldiçoa aquele povo para mim. E o Balaão falou assim: eu não posso amaldiçoar se o Senhor abençoar. E ele foi e Deus não permitiu ele amaldiçoar aquele povo. Isso por várias vezes ele procurou locais, ângulos para ver aquele povo de outro ângulo, para amaldiçoar, e Deus não permitiu. Cada vez mais ele abençoou o povo de Israel. Mas depois que terminou tudo, o Baraque falou assim: você ia ganhar um grande prêmio, mas perdeu o prêmio porque não conseguiu fazer o serviço que eu te dei. E o Balaão, segundo a história, chamou o Baraque num canto e falou assim: tem um jeito de
desse povo ser amaldiçoado. Se ele se colocar contra Deus, Deus não tolera o pecado na vida deles. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Balaão convidou Baraque a convidar o povo de Israel para uma festa. E o povo de Israel foi para a festa do Balaque e lá se envolveram com as mulheres, com as prostitutas e se tornaram repreensíveis diante de Deus e foram castigados e morreu muita gente porque ficaram contra Deus. Então, o inimigo tem essa luta contra as nossas vidas para nos afastar do nosso relacionamento com Deus, porque se ele conseguir nos tirar da presença de Deus, ele está com o trunfo nas mãos e pode nos vencer facilmente. O segundo ponto, muito atacado pelo inimigo, são as nossas finanças. Às vezes a gente negligencia as leis normais da ciência e a gente gasta mais do que devia. E muitas vezes nós ficamos em dificuldades financeiras, parece que se cumpre aquilo que está lá em Amós nas nossas vidas, parece que a gente recebe dinheiro num saco furado. Tudo que entra, sai, não sobra nada e a gente está sempre apertado. Crises e crises financeiras têm levado pessoas ao suicídio, à desistência da família, ao abandono, à separação, ao divórcio, por falta de dinheiro. O dinheiro não pode ser o primeiro nas nossas vidas, mas ele é muito importante e precisa ser administrado, precisa ser o nosso escravo e não nós termos escravos do dinheiro. O terceiro ponto são nossos filhos, ou a família. O inimigo ataca os nossos filhos. Assim como ele ataca nós que somos filhos de Deus, tentando nos tirar da presença de Deus, ele tenta tirar de nós os nossos filhos. E quanto sofrimento tem imposto à vida das famílias, quando os filhos desviam da presença de Deus, estão praticando coisas que não agradam ao Senhor, e os pais sofrendo, orando, buscando, clamando ao Senhor, e muitas vezes a coisa demora a ser respondida, e as pessoas estão sofrendo por causa dos seus filhos. Mas tudo é uma crise de ataque do inimigo sobre as famílias. Outro ponto muito atacado pelo inimigo é a nossa saúde. Quantas enfermidades, quantas doenças, agora uma pandemia que atingiu o mundo inteiro e deixando todo mundo em alerta, com medo, com pavor dessa doença. A gente tentando se precaver de todas as maneiras, mas o medo continua, porque é uma doença invisível que pode nos pegar a qualquer momento, em qualquer lugar, e nós estamos aí à mercê dessa doença e não temos o que fazer de nós mesmos, a não ser tentar evitar. Isso tudo é coisa do inimigo que usa homens para espalhar essas doenças e fazer mal ao povo, para tirar a estabilidade das pessoas. Outro ponto é o nosso casamento. Quantos casamentos atacados pelo inimigo? Por causa de uma pequena palavra, às vezes, nasce uma intriga entre um casal e de repente estão separados. Estão um para um lado, outro para o outro, os filhos desamparados, sem direção, sem rumo, e a vida vai tomando rumos estranhos que traz sofrimento sobre as famílias por causa do nosso inimigo. E por fim, as nossas amizades. Foi assim com Jó. Jó perdeu todos os seus amigos quando ele ficou doente. A Bíblia diz assim que todos se afastaram dele porque ele cheirava muito mal, ele estava lá no Monte de Cinza, todo ferido e abandonado, e todos se afastaram dele e ele ficou sozinho. Uma das reclamações de Jó foi a solidão que ele sentiu por causa do afastamento de todo mundo. Ele fala inclusive das crianças que antes o abraçavam, gostavam dele, se afastaram todos, ele nem via mais essas crianças. Então foi um sofrimento muito grande por causa da perda dessa amizade que ele tinha. Porém, Deus conhecia Jó e conhecia o caráter de Jó. Deus foi quem deu testemunho de Jó diante de Satanás. Você viu meu servo Jó, um homem sincero, temente a Deus, que desvia do mal? Então Deus mesmo deu testemunho da vida de Jó, e Deus o conhecia muito bem, sabia muito bem onde Jó se colocava na presença dele.
Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, diz assim que Deus conhece os que são seus. Deus olhando lá do céu, lá do trono onde Ele está sentado, com poder e glória, Ele vê cada um de nós. Ele conhece cada um de nós porque Ele é onisciente. Ele conhece até os nossos pensamentos. E Ele sabe quem somos nós. E às vezes Ele dá testemunho de nós, ou às vezes Ele nos corrige, porque Ele não quer que a gente se perca. Deus sabe com quem Ele pode contar. Em Ezequiel capítulo 22, verso 30, está escrito assim que Deus, olhando lá de cima, Ele viu um povo sofrido, o povo de Israel sofrendo por causa da desobediência. Ele diz assim que procurou um no meio da multidão que se colocasse na brecha do muro para orar, para interceder por aquele povo. E Ele não achou ninguém. Esta é uma das reclamações de Deus, quando lá de cima Ele procura alguém que possa interceder pelo povo e não encontra. Quantas vezes Deus passou por isso, de não ter ninguém com Ele para orar em favor do povo. Eles sabem quem pode apostar. Deus apostou em Jó, por exemplo. Quando o diabo desafiou a Deus com respeito à vida de Jó, Deus apostou em Jó, sabendo que Jó não ia falhar, e como não falhou mesmo, no fim deu tudo certo, né? Jó sofreu amargamente, mas foi coroado por Deus com a vitória, porque foi fiel até o fim. No Salmo 139 diz assim que Deus conhece os nossos pensamentos. Está escrito assim que o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar, sabe todos os nossos pensamentos, e antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe todas as coisas. Deus sabe o nosso pensamento antes mesmo de pensarmos, antes mesmo da gente proferir uma palavra, Ele sabe o que está no nosso coração. Por isso não há como enganar a Deus, não há como fazer as coisas escondidas. Deus está vendo todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares e nós temos que andar de uma maneira que o agrade. Deus conhece os nossos sonhos também. Você tem sonhos? Eu tenho muitos sonhos ainda. Apesar da idade estar chegando, a gente vive de sonhos, vive de planos. Às vezes tem coisas que eu nunca vou alcançar, mas eu continuo sonhando. Às vezes sozinho na minha cama, na hora de dormir, eu começo a pensar, se quando acontecer assim, assim, vou fazer assim, assim. Eu ainda tenho muitos sonhos ainda, e muitos eu sei que vão se cumprir na minha vida, aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus. Mas sei também que há sonhos que não vão se cumprir. Mas eu continuo sonhando. Você que tem sonhos, coloca esses sonhos na presença de Deus, nas mãos de Deus, que Ele pode trazer para você esses sonhos virando realidade, trazendo sobre a sua vida a bênção que você tanto procura. Aquele filho que está desviado do Evangelho, da palavra de Deus, ele pode ser restaurado. Aquele que está enfermo pode ser curado. A cura vem quando você crê em Deus. Tudo é possível ao que crê, disse o Senhor Jesus. Então, não vamos desistir dos nossos sonhos, mas colocá-los na presença de Deus, sabendo que Deus é poderoso para cumprir em nossas vidas aquilo que seja da sua vontade. O inimigo, por exemplo, acusou Jó de interesseiro. Ele falou para Deus assim: Jó serve o Senhor por causa das riquezas. O Senhor cercou Jó de riqueza, cercou sua propriedade, deu saúde a ele e a sua família, encheu ele de bens, de ovelhas, de vacas, de gados e de tudo que ele precisa. Um homem assim só tem que agradar a Deus mesmo, porque tem tudo que ele quer. Se o Senhor tirar isso dele, ele blasfema, o inimigo falou. Falou que Jó amava mais o dinheiro, a saúde e os filhos do que a Deus. E se fosse tirar dessas coisas, ele abandonava a Deus também. Então foram acusações falsas. E quantos de nós já sofremos acusações falsas? Quantas vezes fomos acusados de coisas que não fizemos? De ser aquilo que não somos? Então nós precisamos estar atentos que o inimigo luta contra nós e usa essas armas malignas contra a nossa vida. E o pior de tudo que foi que Deus se calou quando Jó o questionou. Jó levantou uma série de questionamentos perguntando a Deus por que estava acontecendo aquilo, porque Jó não sabia da história.
apesar de não blasfemar hora nenhuma contra Deus, ele fazia perguntas, indagações a Deus, porque ele queria entender por que estava acontecendo tudo aquilo com ele. Sabe, irmãos, a pior coisa que existe é você apanhar sem saber por quê. Quando você está sofrendo uma retaliação, você não sabe de onde ela vem, nem por quem ela foi imposta a você, e não sabe qual o motivo. Então fica complicado você entender essas coisas, e muitas vezes nós temos que nos calar diante de Deus e esperar a resposta de Deus. Satanás quis afastar Jó de Deus, porém Jó, ao contrário, foi mais perto de Deus. Tudo que o diabo tirou de Jó, Deus devolveu em dobro. Jó entendeu que não há crise que Deus não possa resolver. Não há nada nesse mundo que não esteja sob o controle de Deus, que Deus não tenha solução, Deus não tenha resposta. Os planos de Deus não podem ser frustrados, está escrito lá na palavra. Bem sei que tudo podes, disse Jó, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó entendeu que antes só conhecia Deus de ouvir falar e passou a conhecer a Deus mais profundamente, porque ele disse assim, agora os meus olhos te veem. Que coisa maravilhosa. Um Deus que parecia distante, parecia intocável, de repente ele se revela de uma maneira tão clara na vida de Jó, que Jó sentiu que podia vê-lo. Às vezes Deus está tão perto, tão perto. Eu já vivi situações de sentir assim, Deus tão perto de mim, que eu pensava, como se eu estender a minha mão, eu toco nele. Eu nem estendi essa mão, me caía um temor profundo. Eu pensava assim, vou ficar quietinho, que Deus está muito perto de mim. E Ele está perto mesmo, a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Então Deus está bem perto. E outra coisa que Jó reconheceu, que ele falou demais de coisas que não entendia. Ele falou assim, Senhor, eu boto a minha mão à boca, me calo, porque eu falei muito de coisas que eu não entendia. Porventura eu possa ter ofendido ao Senhor. E depois, por fim, Jó experimentou um momento de arrependimento e comunhão. É aquele momento do colo. Você talvez se lembra, quando a gente era criança, quantas vezes a mãe da gente batia na gente e a gente chorava e corria para o colo dela. Isso acontece conosco até hoje quando Deus nos corrige, e nós entendemos que a correção veio na hora certa porque precisava. O melhor lugar que existe para chorar é no colo de Deus. Depois de castigar, de corrigir, Ele nos ama tanto que o seu amor nos consola, né? O colo de Deus é maravilhoso. Deus restaurou todas as áreas atingidas na vida de Jó. Primeiro Deus deu a Jó os seus bens em dobro. Tudo veio em dobro. Depois Deus restaurou a saúde de Jó. A Bíblia diz assim que Jó viveu mais 140 anos e viu os filhos dos filhos até a quarta geração. Então 140 anos foi bastante tempo para gozar do favor de Deus, que Deus tinha derramado sobre a vida dele, a sua restauração. Depois Deus abençoou o seu casamento. Eu creio que a sua esposa voltou alegre para a vida de Jó, aquela que tinha mandado ele amaldiçoar a Deus e morrer. Agora ela viu que Deus tinha derramado favor sobre Jó e voltou. E eles tiveram mais outros 10 filhos. Mais 7 filhos e 3 filhos, como era antigamente. Agora, eu tinha uma pergunta comigo mesmo e eu achei a resposta. Por que os filhos de Jó não foram em dobro? Se as vacas foram em dobro, as ovelhas foram em dobro, as jumentas foram em dobro, tudo que Jó tinha foi dobrado, os filhos vieram os mesmos 10. Por quê? Os filhos de Jó que morreram não deixaram de existir. Eles estão em outra dimensão e hoje, com certeza, já estão juntos novamente com Jó.
Então eles morreram, eles passaram de uma dimensão para outra, mas continuaram existindo. Então não tinha sentido dobrar. Então Deus deu a ele outros 10 filhos, e diz a palavra assim que as 3 filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas da terra, as 3 que vieram depois. Então até nisso Deus o compensou, dando essa alegria no seu coração, né? Os 10 primeiros filhos de Jó não deixaram de existir. E por fim Deus restaurou amizades sem mágoa. A palavra diz assim que todos os amigos de Jó voltaram e vieram consolar Jó e trazer presente para ele. Quando ele estava no meio da calamidade, eles se afastaram todos. Mas agora que Jó estava bem, voltaram todos, e Jó, sem mágoa nenhuma no coração, os recebeu de novo como amigos, e a amizade foi restaurada. Deus pode restaurar sua família, sua saúde, seus bens. Deus tem esse poder de restauração, de cura, de libertação. A Bíblia diz que Deus do monturo ergue o necessitado e o faz assentar com os príncipes. É o que diz a palavra de Deus. Então você não precisa chorar nem murmurar contra Deus. Não chore, não murmure. Não reclama de Deus em nada. Conforma com a vontade de Deus, que a Bíblia diz assim que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa sempre vem de Deus. Sempre vem a solução de Deus. E em vez de murmurar, de reclamar, dobre os seus joelhos e ore pelos seus. Você tem dificuldade, tem lutas, tem problemas, tem filhos fora da presença de Deus, tem dificuldade no seu casamento, dificuldade nos seus relacionamentos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, diz a palavra. A cura de Jó veio quando ele orava pelos outros. A Bíblia diz assim que no final ali, Deus chamou aqueles 3 amigos de Jó, que tanto tinham discutido com ele, que tanto tinham discursado, falando até mal de Jó, culpando Jó, falando que tudo que ele estava sofrendo era culpa do pecado, que Jó tinha errado contra Deus. Na verdade, eles não sabiam de nada também. E no fim Deus falou assim, eu não fiquei satisfeito com vocês, não. Vocês precisam ir lá agora para que meu servo Jó, que é justo, ore por vocês. E a Bíblia diz que quando Jó começou a orar por aqueles homens, todas as suas coisas foram restituídas, sua saúde, os seus bens, os seus filhos, tudo foi restaurado quando ele orava pelos outros. Então, a importância da intercessão na nossa vida. Muitas vezes você está cheio de problemas, cheio de luta no seu dia a dia, mas você encontra com alguém que está em mais dificuldade que você e às vezes te pede uma oração. Por um momento você esquece dos seus problemas e começa a orar por aquela pessoa, apresentando ao Senhor, e naquele momento Deus restaura a sua vida, restaura a vida da pessoa que está recebendo a oração, restaura também a sua vida, enquanto você intercede. Interceder é assumir o lugar do outro, assumir o problema do outro, a tristeza do outro, a dificuldade que o outro está enfrentando, você sofrer isso na sua própria pele, assumir o lugar dele na presença de Deus. Se antes de tudo, Deus já era o número 1 na vida de Jó, Jó que mesmo conhecendo a Deus só de ouvir, agora muito mais vendo a Deus face a face. Se Jó antes de conhecer a Deus, conhecendo a Deus só de ouvir falar, é o que muitos conhecem hoje a Deus, de ouvir falar, é ouvir dizer que Deus é bom. Você nunca experimentou que Deus é bom. Mas quando Jó experimentou que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, eu creio que ele amou a Deus muito mais do que antes e ficou muito mais perto de Deus. O plano de Satanás foi frustrado e Jó se tornou amigão de Deus. Satanás tentou destruir Jó, mas Jó saiu da crise mais fortalecido, mais rico e mais próximo de Deus. Saiu com tudo em dobro, saiu forte, saiu alegre, saiu com a saúde boa, viveu mais 140 anos e muito mais perto de Deus, porque agora conhecia Deus face a face. E a história termina dizendo assim, assim abençoou Deus o último estado de Jó mais do que o primeiro, muito mais, muito mais. Coisa maravilhosa, meus amados, é quando nós saímos de uma crise, saímos fortalecidos.
quando nós saímos de uma crise melhor do que entramos, quando nós vencemos uma enfermidade e saímos mais sadios do que antes, porque Deus tem esse poder de fazer isso em nossas vidas, de fazer acontecer aquilo que nós necessitamos. Nem sempre Deus responde do jeito que nós pedimos, Ele responde do jeito que é melhor para nós, do jeito que vai nos satisfazer, porque Ele conhece o nosso agora, o nosso amanhã e o nosso depois, conhece o nosso futuro, e muitas vezes aquilo que pedimos não está de acordo com a sua vontade, porque Ele sabe que se der aquilo para nós, a gente vai se corromper. Muitas vezes Deus não nos dá o recurso que nós pedimos, que faria nos separar dEle, mas Ele nos dá aquilo que nós precisamos, como diz na oração chamada Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não precisa de ser amanhã nem depois. O Senhor dando de cada dia o nosso pão, nós seremos alimentados nesta terra. Deus é fiel e Ele espera de nós, de cada um de nós, que nós também sejamos fiéis à Sua palavra, obedecendo a Sua palavra. E mesmo não passando pela calamidade que passou Jó, nós possamos ver Deus face a face e permanecer em Sua presença, nos tornar mais e mais amigos de Deus, por causa da Sua graça que foi derramada sobre as nossas vidas, nós possamos reconhecer que Deus é bom, que a Sua misericórdia dura para sempre. Meus amados, que Deus te abençoe em nome de Jesus.